Apocalipse capítulo 14, verso 1 ao verso 5. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Fala aos nossos corações pelo ministério do Teu Santo Espírito nesta manhã. Somos fracos, limitados e precisamos da Tua graça constantemente. Mas te louvamos também pelo fato de o Senhor poder nos dar a oportunidade e o privilégio de ter a Tua palavra em mãos para buscar a Tua orientação, a Tua direção para as nossas vidas. Nós te louvamos, pedimos a Tua graça e fazemos isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós estamos caminhando pelo livro de Apocalipse, escrito por João, tendo sido revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ao nosso irmão João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e já estamos aqui no capítulo 14 deste livro. Nós vamos até o versículo 5, porque depois disso nós temos as vozes que vão completar esse capítulo aqui, as vozes, a ceifa e a vindima. Ou seja, nós temos aqui uma situação acontecendo, algum processo se dando neste livro. Nós já falamos sobre, apenas recapitulando um pouco, até para os irmãos que não estavam, aqueles que já estavam vão talvez ouvir pela terceira ou quarta vez, mas aqueles que não estavam, para nós darmos uma contextualizada. Nós iniciamos o o livro do Apocalipse na escola dominical. E a gente vem seguindo, e lá no capítulo 1, versículo 19, se você perceber, vai ter ali um esboço muito claro, ou pelo menos alguns acreditam dessa forma, um esboço muito claro do livro do Apocalipse. Não é? Capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Esse aqui é o esboço do Apocalipse. Como assim, pastor? É isso aqui. As coisas que viste são as coisas que estão no capítulo 1 de Apocalipse. O que João estava vendo com relação à revelação, ao anjo, que ele tentou se ajoelhar, e o anjo falou, não, adora só a Deus. Não é? Então, o Senhor estava se mostrando a ele para preparar o seu coração para aquilo que ele iria receber, que era esse livro tão lido, tão controverso muitas vezes, mas também tão abençoador a nós, servos do Senhor Jesus Cristo. As coisas que viste, portanto, é aquilo que está no capítulo 1. As coisas que hão de acontecer depois destas. Depois que João recebeu as visões do capítulo 1, ele passa a receber as visões das igrejas, a carta às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, ou seja, a carta a estas 7 igrejas. O que significa estas cartas? Muitos creem que são cartas direcionadas apenas a igrejas locais da época. Essas igrejas de fato existiram. Igreja de Pérgamo, Tiatira, Éfeso, tudo mais. Né? Mas como o livro do Apocalipse é um livro profético, penso eu que nós temos que entender que este livro fala de coisas futuras também. As coisas que vistes, que ele viu, as coisas que hão de acontecer, ou seja, por que a carta às 7 igrejas? Porque estas igrejas representam, pelo menos no meu entendimento, e espero que você compartilhe desse mesmo entendimento que eu, estas 7 igrejas representam a história da igreja de Cristo aqui na terra. Começando com Éfeso, a igreja apostólica, depois vai para Esmirna, a igreja perseguida, depois vai para Pérgamo,
Pérgamo, isso mesmo, a igreja onde se inicia ali o período do catolicismo, quando Constantino tem aquela visão da cruz, e depois a carta à igreja em Tiatira, quando o cristianismo é oficializado, e não só oficializado, mas também organizado. E se você perceber e ler cada uma dessas cartas, você vai perceber a consonância delas com realmente os períodos históricos das igrejas aqui na Terra. Carta à igreja de Sardes, a igreja da Reforma. A carta à igreja de Filadélfia, aquele período onde grandes missões se deram, a um período onde os missionários foram ao mundo, e vai dizer aqui nesta carta, há uma porta aberta, e a porta que Deus abre ninguém fecha, ou seja, a palavra do Senhor está sendo aberta nesse tempo, e hoje, penso eu, estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Pode haver contestações dentro do que eu estou falando? Pode ser. Eu não estou cravando efetivamente isso, eu estou dizendo que eu creio desta forma. Você é livre para entender as coisas que hão de acontecer depois dessas, ou seja, a segunda parte do livro do Apocalipse. Quando termina então Laodiceia, é porque o arrebatamento virá e o Senhor Jesus Cristo iniciará a 70ª semana de Daniel. Aquela última semana profetizada lá em Daniel para o povo de Israel. A igreja não estará mais aqui. A igreja já terá sido arrebatada. Porque nós não fomos destinados para a ira. O Senhor nos livrou da ira. E pelo sangue do Cordeiro, eu fui liberto. Você que já creu em Cristo Jesus como seu Salvador, você já foi liberto de toda a ira. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A última semana de Daniel é um período de juízo, é um período de disciplina para aqueles que rejeitaram a Cristo, não para a igreja. A igreja já foi comprada por Cristo, ela já foi banhada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é para a igreja, mas sim para o povo de Israel, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que o crucificaram e viraram as suas costas para Ele, e rejeitaram o plano de salvação em Cristo Jesus. Esta 7ª semana, ou esses 7 anos, aonde o anticristo haverá de reinar, e então nós percebemos ali a abertura dos selos, os primeiros 3 anos e meio, e o derramamento, o toque das trombetas, os últimos 3 anos e meio, compreendido como a grande tribulação. 3 anos e meio, ou tempos, e metade de um tempo, ou 1260 dias, ou 42 meses, é a mesma coisa. É o mesmo período. E você vai perceber esta linguagem em todo o livro do Apocalipse e também em Daniel, fazendo alusão a este tempo de grande tribulação, de grande ira e disciplina do Senhor àqueles que um dia rejeitaram o seu Filho, Jesus Cristo. As coisas que vistes, primeira parte, as coisas que haverão de acontecer depois dessa, o período da igreja, e então depois, esses 7 anos de tribulação ou grande tribulação, como ali nos fala o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 24. Desta forma, Apocalipse capítulo 14 nos traz então um cenário dentro daquilo que nós já falamos também na semana passada. Até o capítulo 11, nós temos ali o decorrer desses 7 anos de tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, compreendidos os 7 selos abertos, e os últimos 3 anos e meio, então, as 7 trombetas. A partir do capítulo 12, nós vamos perceber que João começa a nos mostrar alguns personagens que vão fazer parte deste cenário. A mulher e o dragão, capítulo 12. O filho varão, que haverá de nascer. Capítulo 13, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que nós falamos na semana passada. Desta forma, nós chegamos aqui novamente a uns personagens que já foram tratados, já foram colocados, mas aqui ele volta a falar para mostrar a vitória mediante a perseguição da besta que emerge da terra,
que é o falso profeta, e a besta que emerge do mar, ou das nações, que é o próprio anticristo. Todos esses dois seres, esses dois personagens, foram energizados, ou seja, tomaram poder pelo próprio dragão que deu poder a ele. O dragão é o próprio Satanás, como a própria palavra nos mostra, nos orienta e nos ensina. Agora percebam que ele vai dizer: olhei e eis o cordeiro em pé, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São esses os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. O Cordeiro, nós já sabemos quem é. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai ser colocado, já falado sobre o Cordeiro, ali desde o capítulo 4, naquela visão que João tem diante do trono. E naquele capítulo 4 nós falamos por que está acontecendo essa última semana de Daniel. Por que está acontecendo? Por que existe esse juízo? Por que Deus está fazendo isto com a raça humana? Ora, Deus não é um Deus de amor, e nós estamos imergidos nesta ideia e nesta conversa de que Deus somente é um Deus de amor e nada mais. Deus é um Deus de amor, é claro que é, pois a palavra assim nos diz. Mas este amor também se revela ao seu próprio Filho. Este amor se revela e se manifesta para com o seu próprio Filho. Pois se eu estou rejeitando o amor de Deus em Cristo, eu estou rejeitando o próprio Deus, logo ele não pode manifestar o seu amor por mim, porque eu estou rejeitando o seu Filho. E quando nós rejeitamos a Cristo Jesus, seja de qual forma for, seja de forma clara, seja de maneira realmente transparente, quando alguém se rebela de fato e diz: eu não quero saber, eu sou um ateu mesmo, eu não quero crer em Deus, e começa até a proferir blasfêmias contra Deus. Ou pode acontecer mesmo de forma sucinta, de maneira camuflada, quando alguém, não, eu creio em Cristo, não é? Mas na verdade o seu trabalho, a sua vida não transparece aquela ideia de santificação ou mesmo de buscar conhecer e andar conforme o Senhor Jesus Cristo orienta. Portanto, no capítulo 4, como nós falamos, a ideia é por que Deus está fazendo isto? Por que Deus está trazendo esse juízo sobre a terra? Ora, no capítulo 4 nós vimos sobre o trono, o livro e o cordeiro. O trono fala sobre a majestade de Deus. Se você voltar lá, estou apenas recapitulando um pouco aqui, né? Se você voltar lá, você vai perceber a leitura, toda a linguagem que está falando do trono, o cordeiro e o livro. O trono representa a majestade de Deus. E Deus está mandando a sua ira, porque algumas pessoas estão rejeitando esta majestade de Deus. O livro, representando a sua palavra. Estamos rejeitando a própria palavra do Senhor. E o Cordeiro, ele está enviando esta ira e este juízo, porque estamos rejeitando o próprio plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que eu posso ser salvo pelas minhas obras. Eu creio que eu posso ser salvo pela minha inteligência ou sabedoria. Eu creio que eu posso ser salvo pelas minhas realizações, mas a palavra do Senhor vai dizer não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque só há um nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Desta forma, o Senhor, ele está derramando sim a sua ira, porque a sua santidade exige isto. E por isso todas estas coisas estão acontecendo.
Todos esses eventos estão se sucedendo, porque é Deus mandando o seu juízo para todos aqueles que um dia o rejeitaram. A grande questão e a grande pergunta aqui para você é a seguinte: e você, aonde está? O que você está fazendo? Como nós estamos caminhando e vivendo? Onde está a sua vida diante do Senhor Jesus Cristo? Como você está conduzindo o seu caminhar aqui, a sua vida, a sua família, os seus negócios, à luz da palavra do Senhor, dentro deste padrão que o Senhor mesmo estabeleceu? Percebam? É um desafio para mim e para você. Por quê? Porque estamos diante de um texto que fala de homens que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Foram comprados da terra. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, sobre a sua santa cidade, mostrando que ele está de pé, ainda que a besta ou as bestas possam se levantar e tentar seduzir o homem ou mudar todo o plano de Deus, o Senhor Jesus Cristo haverá de um dia voltar, retornar e vitorioso com os seus. É necessário que nós entendamos também um pouco sobre esses 144 mil que fala aqui. Quem são eles? Talvez há muita discussão sobre isso. Quem são essas pessoas? Essas personagens que João vê aqui. No capítulo 7 de Apocalipse, nós já vimos alguma coisa. Percebam, capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Primeira coisa que nós entendemos aqui, irmãos, é perceber que esses 144 mil são pessoas que foram tirados da tribo de Israel. Mais uma vez, a gente vai dizer, eu estou cravando isso aqui? Não necessariamente, porque você pode ter uma visão um pouco diferente da minha. Nós temos falado a respeito das duas maneiras de estarmos interpretando as profecias. A primeira delas é de forma literal, que esses 144 mil são de fato 144 mil. Eu participo desse entendimento. Mas alguém pode dizer, não, pastor, mas eu prefiro interpretar de forma literal, figurada. Espiritualizando ali, dizendo que 144 mil não são exatamente 144 mil. É um número elevado de pessoas, mas não significa exatamente 144 mil. Ok, você é livre. Só que eu não consigo pensar desta forma e eu vou caminhar nesse entendimento. Por quê? Ora, se é espiritualizado, por que João coloca 12 mil de cada tribo? 12 vezes 12, 144. Por que ele estabelece 12 de cada tribo? Porque alguém pode dizer, mas pastor, esses 144 mil não pode representar a igreja? Por que eles representariam a igreja se eles vêm das tribos de Israel? Porque se fosse a igreja, diria de todo povo, nação e língua. Porque percebam, um dos ministérios desses 144 mil é exatamente pregar o evangelho a toda criatura. E se você voltar lá no capítulo 7, você vai perceber que depois de falar sobre esses 144 mil e falar a respeito da identidade deles, ou seja, da origem deles, no versículo 9 vai se dizer o seguinte, Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, esta seria a igreja se fosse o caso. Pessoas oriundas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Somos nós. Estamos aqui. Um é paulista, ok? Outro vem do Mato Grosso, outro vem do Líbano, outro vem da Venezuela, outro é de Blumenau. Tem pessoas que vêm até de Bauru para cá. Colômbia, não é?
de todos os povos, isto é a igreja. Se nós tivéssemos que entender identificar aonde está a igreja estaria a partir do versículo 9, não dentre os 144 mil, não faz sentido. Mas é claro que nós estamos tratando de um tempo onde a igreja já não está mais. Eu estou falando, se porventura fôssemos falar, não é? A igreja já está nos céus, na Nova Jerusalém. Se porventura fôssemos pensar que a igreja ainda estaria aqui, ela estaria a partir do versículo 9, não dentre os 144 mil, porque eles não provêm de toda tribo, língua e nação, eles provêm de cada uma das tribos de Israel, exceto Dan, é claro, não é? Mas este é um outro assunto, para um outro momento. Percebam, esses 144 mil são pessoas, são homens que realmente foram separados pelo Senhor para um fim, um ministério, qual seja, pregar o evangelho durante o tempo da tribulação. Capítulo 24 de Mateus, você vai perceber ali que o Senhor Jesus Cristo, falando exatamente desse tempo, da grande tribulação, ele vai dizer o seguinte, quando alguém pergunta, mas Senhor, quando te vestimos? Senhor, perdão, capítulo 25, é Mateus 25, 25, verso 35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Versículo 37, então perguntarão o justo, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Se você perceber, irmãos, este capítulo 25, juntamente com o capítulo 24, quando você percebe o início deles, ou o contexto no qual eles estão, está falando de um sermão profético que o Senhor Jesus está proferindo para os seus discípulos. Senhor, quando é que haverão de acontecer essas coisas? E ele vai dizer, capítulo 24, lá no início, tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não é? E no versículo 13, então, eles vão pedir, ou vão perguntar, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Esta pergunta não se refere ao tempo da igreja, mas se refere ao tempo da grande tribulação, ou seja, do tempo do juízo que o Senhor derramará sobre a nação de Israel, não para a igreja. O capítulo 24 e 25 se refere a este tempo da tribulação. E por que eu estou falando isto? Eu vou explicar. Porque há confusão nisto. Acho que eu já falei essa ilustração, mas certa vez nós estávamos no Rio Grande do Sul, e um senhor veio me contestar, o que você fez essa semana, pastor? Você visitou algum enfermo? Você visitou, deu alguma esmola, fez alguma boa obra? Eu falei, mas por que você está perguntando isso? Como é que você está nivelando o meu ministério por isso? Não estou entendendo. Não, a palavra de Deus nos diz, Mateus 25, quando eu estava enfermo, fosse visitar-me, quando eu estava com fome, me deste de comer, quando eu estava com sede, me deste de beber. E eu falei, rapaz, mas de onde é que tu está tirando esse negócio aí? Está aqui, Mateus 25. Rapaz, esse texto aqui é do período da tribulação. Sim, mas nós podemos ir na prisão e visitar os presos que lá estão. Nós podemos dar esmola. Ei, por que essas pessoas estão com fome? Já se perguntou isso? Por que essas pessoas estão com sede? Por que essas pessoas estão enfermas? Quem são essas pessoas que estão enfermas? Que estão com fome ou sede? Versículo 40 de Mateus vai dizer, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que estão com sede, essas pessoas que estão presas, eles estão presas com fome e com sede por causa do testemunho que eles estão levando do Senhor Jesus Cristo.
Você não vai ter uma pessoa presa hoje porque ele serviu a Cristo, porque ele está testemunhando de Cristo. Aquela pessoa está presa ou porque ela matou, ou porque roubou, ou porque sequestrou, ou porque violentou. Este texto não cabe para este objetivo. Isso é uma distorção da palavra. Mas então quem são estes pequeninos? Estes 144 mil que no tempo da tribulação o Senhor vai separar para pregar o evangelho aqui na terra. Desta forma, nós vamos percebendo que depois de uma história de perseguição, o dragão contra a mulher no deserto e o seu filho varão que ela está para dar à luz, e ele quer de todo jeito destruir a mulher e destruir o filho varão. E aí então emerge a besta da terra e emerge a besta do mar, também para perseguir aqueles que mantêm o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas percebam, o cordeiro e os 144 mil que foram selados estão aqui, observando, contemplando a vitória do cordeiro. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Como é que nós poderíamos entender isso? Eu não sei. Como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Literalmente eu não posso explicar isso aqui. Eu sei que são 144 mil homens que foram tirados para adorar ao Senhor, e naquele momento de vitória, quando o Senhor Jesus desce à terra, no Monte Sião, ele está ali, e esses 144 mil estão cantando um novo cântico, e cântico que ninguém aprendeu. Ninguém pode aprender esse cântico, somente esses 144 mil. E eles são homens, porque eles não se macularam com mulheres, como diz aqui, são castos, são os que foram redimidos dentre os homens, 12 mil de cada tribo de Israel, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Uma leitura simples, você pode entender ou imaginar aí esta visão. Mas eu tenho falado, Apocalipse tem que ser um livro que vai além da questão técnica. Apocalipse tem que ser um livro que vá além de nós simplesmente sabermos ou discutirmos teologicamente ou escatologicamente sobre como vai ser a coisa no futuro. Apocalipse tem que ser, além disso, um livro que eu possa usar para a minha vida hoje. Um livro que eu possa aplicar na minha vida hoje. E então nós podemos seguir para as representações. Nós não somos os 144 mil. Não somos, creio eu. Porque eles são homens, 12 mil de cada tribo de Judá, e somente homens. Não sei como determinadas denominações percebem isso, porque eles se entendem como os 144 mil. Então é só o homem que vai se salvar. Fica realmente estranho a coisa, não é? São castos, não se casaram, são solteiros. Não há mentiras na sua boca, não tem mácula. O que isto pode representar, irmãos? Agora, aplicando para hoje, para a minha vida, para a sua vida. Cristo é o Cordeiro, aquele que morreu por mim e por você. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Efésios capítulo 1, versículo 7 vai falar isso. Nós que temos sido libertados não por qualquer coisa que nós tenhamos feito, mas pela própria obra do Senhor Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esta é a igreja, um número incontável de pessoas de vários lugares, de toda a tribo, língua, povo e nação, independente do tempo. O Senhor vem reunindo, o Senhor vem remindo o seu povo. Nós fomos comprados para sermos um povo do Senhor, um povo zeloso de boas obras. Nós não somos os 144 mil, literalmente, não somos.
mas nós representamos, porque da mesma forma que estes homens foram comprados e remidos pelo sangue de Cristo, nós também fomos. Efésios 1,7, acabei de ler aqui, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados pelo seu sangue. Qual é a característica desses indivíduos que também deveria ser a nossa? Olhando para Cristo, olhando para o Cordeiro, estando junto dele. Horas, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Eu não quero me demorar muito, mas a palavra do Senhor lá no capítulo 7 de Apocalipse vai dizer que esses foram selados. Foram selados. Versículo 4, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 4. Então ouviu o número dos que foram selados, os 144 mil. Qual é o nosso selo, irmãos? Depois que nós cremos, ouvimos a palavra da verdade, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós pertencemos ao Senhor. Isto é a igreja. Nós não somos os 144 mil, mas se nós trouxéssemos para nós hoje, para os nossos dias, nós fomos selados. Fazer uma aplicação atual disso. Você já foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Você já pode dizer, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Não pertenço mais a mim. No início nós falamos, eu não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não pertencemos mais a nós mesmos. Pertencemos a Deus Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. Ouvido uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz do que ouvi era como arpistas quando tange a sua harpa. O que é isto? Eu não sei. Mas vamos aplicar isto para os nossos dias. A voz do Senhor é assim. A voz de Deus funciona desta maneira. Ora como um trovão, você já esteve debaixo de uma cachoeira e você já tentou falar com alguém? Você não consegue ouvir nada, o som estrondoso. Você grita, mas a pessoa não ouve, porque o barulho é tão grande que você fica mudo. Esta é a voz do Senhor. Quando Ele fala e quando Ele quer falar, eu não tenho voz. A minha voz se acaba. Eu não tenho poder nenhum diante da grandiosidade deste Deus maravilhoso. Tudo que eu posso falar ou esbravejar, tudo se acalma, tudo se acaba e é deletado de toda forma, porque a voz dEle é poderosa. A voz do Senhor é poderosa, diz o salmista. A voz do Senhor quebra os cedros. Mas ao mesmo tempo que essa voz poderosa, é também ao mesmo tempo uma voz como voz de arpista quando tange a sua harpa, uma voz suave e tranquila. Deus não faz isso conosco. Ora, no meio do trovão Ele está falando e a gente ali humilhado, mas daqui a pouco Ele acalma a sua voz, a maneira dele falar. Ele diz, vem meu filho, eu te recebo como parte da minha família. Você errou, você pecou, mas a minha graça e a minha misericórdia é de eternidade a eternidade. E com voz mansa e humilde Ele nos chama para repartir conosco a sua mesa. Não é assim? Ora, Ele manda abrir o mar para passarem o povo de Israel com o pé em seco, mas ora Ele manda abrir a terra também para punir aqueles rebeldes. Esta é a voz do Senhor. Ora, Ele manda vir codornizes para alimentar o povo, mas ora Ele manda também vir cobras para picar aqueles incautos que estão preferindo ouvir a voz de homens. Assim é o nosso Deus. Ora Ele manda descer o maná do céu, ora Ele manda vir saraivadas para punir aqueles que estão se rebelando na sua incredulidade. Não é assim a voz do nosso Deus? Apocalipse é mais do que simplesmente um livro para pensar no futuro. Olhemos para nós como igreja. Fomos selados, pertencemos a Ele. E esses 144 mil entoavam um novo cântico diante do trono. Quem está diante do trono senão Deus? Deus nos chamou aqui nesta manhã para quê? Para entoarmos louvores com todas as nossas vozes. Cantai ao Senhor o quê? Um cântico novo. E eles cantavam um novo cântico diante do trono onde Deus está assentado para a sua adoração. E também diante dos 4 seres viventes. Quem são esses 4 seres viventes? Os anjos. Os anjos, eles têm na igreja alguma coisa que eles não entendem. Eles anelam perscrutar isto.
Eles anelam entender como que seres pecadores indignos podem cantar para esse Deus maravilhoso e ele ouvir e aceitar esta adoração. E nós fizemos isto hoje agora pela manhã. E os anjos estão ouvindo a nossa adoração. Estamos adorando a Deus, Deus com os seus anjos lá nos céus, ao redor do seu trono e nós cantando para ele. E diante dos 24 anciãos. Lembra o capítulo 4, os anciãos? Quem são os anciãos? Israel? Não. A igreja. Aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Daqui a pouco a gente vai ter um ar-condicionado aqui, né? Agora é só uma questão de tempo e logística. Mas quem é doido para ficar aqui nesse calor? Não é? Quem é maluco para vir de manhã, quebrar o seu sono, o seu tempo de descanso, para ficar aqui sentado? Senão aqueles que aprenderam este novo cântico e ninguém mais sabe cantar ele. Ninguém mais entende o que é adoração a Deus. O mundo entende a adoração a si próprio. O mundo entende a sua zona de conforto e somente isto. É aqui onde eu quero estar. Percebam, os 144 mil entoam um novo cântico e só eles aprenderam este cântico. Irmãos, só a igreja sabe o prazer de adorar ao Senhor. Só a igreja sabe o prazer de estar reunidos para cantar a todo pulmão um hino de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Esta é a igreja que foi redimida pelo sangue do Cordeiro. São esses que não, versículo 4, são esses que não são selados, são esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. Terreno perigoso aqui, não é? Terreno difícil de lidar. Por isso que não é a igreja. Estes homens que Deus separou para um ministério, esses 144 mil, Deus tinha um objetivo para eles. Ok? Não é casar-se, não é constituir família. Paulo não vai dizer, bom seria se todos fossem como eu, que não casassem, mas se não pode conter-se, melhor casar-se do que viver abrasado. Mas Paulo vai dizer, melhor se todos ficassem com ele, porque naquele tempo, naquele período, ser cristão não era coisa fácil, não. E ser cristão exigia uma energia muito grande, para você muitas vezes fugir das perseguições, e você ter ainda mais a responsabilidade com família, uma esposa e filhos, aumenta a sua responsabilidade. Este era o tempo da igreja primitiva, a igreja a qual Paulo estava escrevendo. Por isso que ele vai dizer, era bom se todos ficassem como eu. Por quê? Está falando que mulher é um problema? Não, não é isso, irmãos, por favor. E eu preciso me redimir aqui, né? Senão daqui a pouco eu apanho, não é? Está falando de propósito. Estes 144 mil foram redimidos para um propósito. Todo o sistema mundial está trazendo a ideia desta mácula com relação ao casamento. Esta ideia de um relacionamento livre e que isto não é um problema. Esta é a ideia. Nós vivemos num tempo onde parece que a família já não tem mais o seu valor e você pode separar-se, casar-se novamente e casar-se novamente sem qualquer critério, sem qualquer preceito bíblico, sem qualquer tipo de padrão. Nem mesmo, podemos dizer, questão com relação ao nosso Deus, mas com relação à própria moral. Como está a moral da sociedade? Como está isto? Estes 144 mil foram separados para um propósito. Irmãos, a igreja foi separada para um propósito. Adoração a Deus. A igreja foi separada para adorar ao Senhor. É isto que você quer, é isto que eu quero. Pastor, então está dizendo que nós não podemos casar? Claro que não é isso que está dizendo.
Está dizendo, é onde está o meu coração e o seu coração. Mais uma vez, visitando Mateus capítulo 5, lá, quando o Senhor Jesus Cristo diz, bem-aventurados os limpos de coração. Estávamos falando, terminamos nessa quarta-feira, estávamos falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração. O que é ser limpo de coração? É porque não tem pecado? Claro que não é isto. Os limpos de coração são aqueles que não são dúbios nas suas conversas. É claro que nós vamos errar se dissermos que não temos pecado ou fazemos-lo mentiroso. E a verdade não está em nós. Está falando, na verdade, essa limpeza, ou seja, essa pureza de coração, está falando com relação ao propósito claro que eu tenho na minha vida. Aquilo que eu faço é transparente. Aquilo que eu estou fazendo é conhecido de todos. E o que é conhecido de todos? Que a minha vida é única, exclusiva para adorar a Deus. Neste processo, é claro que eu vou errar e vou cair. Mas nesse desejo de adorar, eu vou confessar os meus pecados e vou seguir nesse propósito. Esta é a ideia. Não é esta a igreja de Cristo? Nós não vamos nos macular com qualquer outra ideia. Assim como Balaão orientou Balaque a fazer com que o povo de Israel caísse. Não é verdade? Vai lá e mistura os filhos deles com as filhas dos outros ali e faz uma mistura. Ou seja, nós adoramos ao Senhor. E qualquer outra coisa que venha para quebrar, ou para misturar, ou para tirar esta pureza, nós não queremos. A igreja não quer. Eu não quero me misturar com o mundo. Não porque eu sou melhor, porque o meu propósito é a adoração a Deus. São esses que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo, que Deus separou para dar ao seu Filho, o qual ele é o cabeça, o qual ele é o noivo, para um dia apresentar a igreja a ele, sem mácula, sem ruga, sem defeito nenhum. Não é esta a igreja? Não sou eu? Não é você? Não somos nós que um dia seremos apresentados a Cristo? Sem mácula? Sem mácula, sim. Porque Deus está nos vendo através de Cristo. Deus está nos vendo através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Não por mim ou por você, mas pela nossa fé naquilo que nós depositamos em Cristo Jesus. E não se achou mentira na sua boca, porque nós falamos a verdade. Ah, pastor, o senhor não mente? Não é? Nós falamos a verdade, irmãos. Porque na nossa boca está o quê? A palavra de Deus. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é esta a igreja? Quais são as características dos remidos do Cordeiro? Existe os 144 mil, que são pessoas, homens, castos, que têm um propósito, um ministério. 12 mil de cada tribo, são esses aqui. Tecnicamente é isto, objetivamente é isso que nós estamos vendo. Mas como nós podemos aplicar isso para nós, se não olharmos para isto e ver que o sangue de Cristo Jesus é suficiente para os nossos dias, é suficiente para o futuro, para remir aqueles que estarão lá na grande tribulação, e assim como foi também suficiente para remir aqueles que viveram antes de nós. Este é o Cordeiro vitorioso, que morreu sim, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que nós vamos celebrar logo mais. Falando a respeito deste Senhor maravilhoso que deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. Para nós olharmos para Ele e dizermos, Senhor, obrigado pela tua vitória, que também é minha vitória. Obrigado, Senhor, porque eu posso chamar Tu de meu Senhor e Deus de Pai, porque eu fui selado pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque eu posso aprender e cantar e louvar um novo cântico. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui agora com um novo propósito, com a verdade em mãos para falar e proclamar aonde quer que eu esteja. E não somente isto. São os que não se macularam, versículo 4, parte B, parte B, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Este Senhor nos amou. Este Senhor morreu por mim. Como é que eu posso deixar ele? Senhor, para quem iremos? Só Tu tens a palavra de vida. Eu vou seguir o Senhor. O Tiago vinha entrando aqui, não o Tiago Santos, né? É isso? Tiago Souza? Nunes, perdão. Não o Tiago Nunes. O Tiago Levi, é isso? Elias, eita.
o Tiago, Elias, né? Ele via entrando aqui, aí estavam os gêmeos, né? E eles grudaram na perna do Tiago ali e não deixavam ele andar, né? Quem dera fôssemos assim com o Senhor Jesus Cristo. Aí ele teve que pegar os dois e carregar nos braços para trazer, porque ele não conseguia andar, porque eles não desgrudavam dele. Quem dera fôssemos realmente assim com o Senhor Jesus Cristo. Aonde ele fosse, aonde ele mandasse, nós estaríamos também. O que ele pedisse, nós estaríamos desejosos por fazer. Mas sabemos o nosso pecado. Mas a graça do Senhor se revelou em nós, na sua cruz, na cruz do Calvário, para nos redimir do pecado, da nossa cegueira. O livro do Apocalipse, esse livro técnico, é sim. Que fala do futuro, fala sim. Mas fala de hoje, dos nossos dias. E como nós podemos e devemos e queremos, a Igreja de Cristo quer caminhar com o Senhor Jesus Cristo para onde quer que Ele vá. Você já tomou essa decisão de agarrar-se ao Senhor? Você já tomou essa decisão de unir-se a Cristo? Você já tomou a decisão de aceitar o sangue de Cristo como aquele suficiente, o único suficiente, para lavar os seus pecados e a sua alma e te dar a certeza, a esperança vívida da vida eterna? Se sim, amém. Se não, faça isso hoje. Tome uma decisão ao lado de Cristo Jesus. E experimente que, apesar de todas as lutas e provações que possamos passar, aprendamos do Senhor que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, porque Ele é manso e humilde de coração. Por quê? Porque é o Cordeiro que nos redime. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor tão maravilhoso que se revela a nós, ainda que imperfeitos e pecadores. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã, para o tempo que vamos ter agora, a celebração da ceia do Senhor, onde estamos rememorando todo o Teu ato de amor, misericórdia e graça a cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, pedimos a Tua graça e a Tua direção. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.